Olá, gente! Eu sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o acesso gratuito ao rádio e à TV pelos partidos políticos. Certo, gente? Então, vamos lá? Vamos nessa? Então, primeira coisa. De acordo com o nosso mestre José Jairo Gomes, as agremiações partidárias têm direito de se comunicar com a sociedade, né? E nós, cidadãos e cidadãs, também temos o direito de sermos informados sobre as ações que os partidos têm desenvolvido, ok? Então, para desenvolver ou para dar prosseguimento a essa comunicação de forma eficiente, os partidos têm direito ao acesso gratuito ao rádio e à TV para a realização de sua propaganda partidária. A propaganda partidária, gente, é uma das espécies do gênero propaganda política. A gente vai fazer um episódio falando só disso, tá? Mas aqui hoje a gente está falando somente da propaganda partidária, tá bom? E essa propaganda partidária, ela acontece em âmbito nacional e no âmbito estadual, tá? Uma ressalva apenas só sobre o termo gratuito, né? O acesso gratuito é gratuito de fato aos partidos que realmente não pagam nada pelo acesso às emissoras de rádio e TV. No entanto, de acordo com o artigo 50-e da Lei dos Partidos Políticos, as emissoras terão direito à compensação fiscal pelo horário cedido às agremiações. Isso quer dizer que, na ponta da linha, quem paga o acesso gratuito, entre aspas aqui, né, somos eu e você, contribuintes, né, com nossos impostos, né? Então, na verdade, as emissoras, elas têm direito à compensação fiscal por esse horário cedido às agremiações partidárias. Tá bom, gente? Prosseguindo. É por intermédio da propaganda partidária que os partidos fazem o seu marketing, né? O seu marketing político, expondo seus valores, seus projetos, suas metas e seus programas. A propaganda partidária também é um meio por meio do qual as greys partidárias tentam arrebanhar adeptos, gente. Isso mesmo. Por isso que é tão comum que no final de cada propaganda partidária a gente tem aquele bordão, ó, Felícia ao partido tal, Felícia não sei o que lá, entendeu? É justamente para eles arrebanharem novos filiados para suas agremiações, tá bom? Isso é um direito dos partidos, isso está previsto também na nossa lei dos partidos políticos, a gente vai falar agorinha. É importante que a gente se ligue também no que a norma diz sobre os objetivos da propaganda, né, da propaganda partidária. E isso está, como eu falei, previsto no artigo 50-b da Lei dos Partidos Políticos. Vamos ver os incisos? Então diz assim, o inciso 1 diz assim, que um dos objetivos da propaganda partidária é difundir programas partidários das agremiações. Perfeito? Inciso 2. Outro objetivo é transmitir mensagens aos filiados sobre a execução de programa partidário, eventos com este relacionado e as atividades congressuais do partido. 3. Também é objetivo do partido, da propaganda partidária divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil. Inciso 4. Incentivar a filiação partidária e esclarecer o papel dos partidos na democracia brasileira. E inciso 5, eu acho que é o mais importante aqui, que tem muita cara de prova, é promover e difundir a participação política das mulheres, dos jovens e dos negros. Tá bom, gente? Isso são os objetivos da propaganda partidária previsto no artigo 50-b da Lei dos Partidos Políticos. Prosseguindo, gente. Para fins de prova, é essencial também que a gente saiba que o artigo 17, parágrafo 3º da nossa Constituição, é fundamental para a compreensão do que é o chamado direito de antena, gente. Vamos lá. Assim dispõe o artigo 17, parágrafo 3º da nossa Constituição. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, gente,
esse alternativamente na sua prova a banca vai pegar e vai colocar cumulativamente ou qualquer outra palavra que mude o sentido do dispositivo legal. Então, eu vou falar 2 requisitos aqui que o partido tem que atingir. Ou vai ser um ou vai ser outro. Nunca os 2 conjuntamente, tá? Então, para ter acesso gratuito ao rádio e à TV, o partido político tem que, alternativamente, obter na eleição para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Esse é o primeiro dos critérios. Ou, o segundo critério, eu vou falar agora, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Tá bom, gente? Então, quem vai ter acesso gratuito ao rádio e à TV? O partido que, alternativamente, tenha obtido nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Tá bom? Compreendido? Prosseguindo. O partido que tiver acesso ao direito de antena, que é esse direito que a gente leu aqui agora, a respeito da previsão constitucional, né, fará a sua propaganda partidária, terá direito a fazer a sua propaganda partidária em âmbito nacional e em âmbito estadual. Não existe propaganda partidária municipal, tá, gente? Se tiver na sua prova propaganda partidária em âmbito municipal, isso vai estar errado. Ou é em âmbito nacional ou é no âmbito estadual, tá? Essa propaganda será por meio de inserções de 30 segundos no intervalo da novela. Opa, ligou o alerta aí? Isso não está na lei não, gente. Só falei para vocês ficarem ligados aí. Porque, coincidentemente, o horário das propagandas partidárias, as inserções de propagandas partidárias, acontece no intervalo das novelas, né? Que é sempre de 19h30 até as 22h30. Né? Nesse horário, se você ligar nas emissoras de TV, está passando a novela. Então, para você não errar na sua prova, você vai lembrar que as inserções dos partidos, elas acontecem no intervalo de 19h30 até as 22h30, sempre no intervalo da novela. Tá bom, gente? Brincadeiras à parte e a gente prossegue. Mas todos os partidos, será que eles vão ter o mesmo tempo de propaganda partidária no rádio e na TV? Não, gente. O tempo de TV e de rádio vai variar de acordo com o número de deputados federais eleitos e eleitas. Isso não está na Constituição, isso está na Lei dos Partidos Políticos, artigo 50b, parágrafo 1º. Isso quer dizer o seguinte: se o partido elegeu mais de 20 deputados federais, ele terá direito a 20 minutos por semestre para inserções de 30 segundos, tanto em rede nacional quanto em rede estadual. Perfeito? Repetindo, mais de 20 deputados terá direito a 20 minutos por semestre, tanto na rede nacional quanto na rede estadual. 2. Segundo critério, o partido que elegeu entre 10 e 20 deputados federais terá direito à utilização do tempo total de 10 minutos por semestre para as inserções de 30 segundos, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Terceiro critério, o partido político que tenha eleito até 9 deputados federais terá direito à utilização do tempo total de 5 minutos por semestre para inserções de 30 segundos, tanto nas redes nacional quanto nas redes estaduais. Tá bom, gente? Então, elegeu mais de 20 minutos. Entre 10 e 20, terá direito a 10 minutos. Até 9, terá direito a 5 minutos, tudo por semestre. Tá bom, gente? Importante, do tempo total disponível para o partido político, no mínimo 30% deverão ser destinados à promoção e à difusão
da participação política das mulheres, gente. Então, no exemplo aqui, o partido teve direito a 10 minutos por semestre. Ele elegeu lá 10 deputados federais na última eleição. Então, ele tem 10 minutos por semestre para as inserções de 30 segundos. Deverá, obrigatoriamente, utilizar 3 minutos desse tempo, ou seja, 30%, para a promoção política e participação feminina para a difusão da participação política e feminina. Para a difusão da participação política das mulheres, tá bom? Ele vai usar 30% desse tempo. Tá, você que é noveleiro que nem eu, mas agora não está assistindo tanta novela porque está estudando para o concurso. Percebe que a propaganda partidária, ela não é veiculada sempre, né? A gente tem alguns períodos que ela acontece e outros períodos que não. Por exemplo, você se lembra de propaganda partidária, né? Não estou falando da eleitoral, estou falando da propaganda partidária, veiculada em ano de eleição, depois do mês de junho. Será que você se lembra? Eu não me lembro, né? E provavelmente você também não. Isso porque as propagandas partidárias são proibidas por força de lei de serem veiculadas no segundo semestre do ano eleitoral. Então, as propagandas que estão passando hoje na TV à noite, né, elas vão continuar, né, até provavelmente o final do primeiro semestre do ano que vem, né? A partir do segundo semestre não é mais permitida a propaganda partidária na TV e no rádio, tá? No segundo semestre do ano eleitoral vai ser só autorizada a propaganda eleitoral, tá? No período designado por lei. E a gente vai fazer um episódio só falando disso, tá bom? Sobre o acesso gratuito ao rádio e TV para propaganda partidária, era isso que eu pensava em compartilhar com vocês, gente. Sugiro que vocês leiam os dispositivos mencionados, tanto da Constituição quanto da Lei dos Partidos Políticos, para sedimentar o conteúdo. Beleza, gente? Vamos prosseguir nos estudos. A nossa resolução do concurso já está aí, né? Ela não trouxe aquelas matérias mínimas que a gente imaginava que traria, né? Mas eu não vejo tanto empecilho assim, porque não deve fugir muito do que a gente espera que seja cobrado no concurso de justiça eleitoral, né? Direito eleitoral, constitucional, administrativo, né? As matérias básicas que tem em todo o concurso, né? Tirando o direito eleitoral, que cai mais em concursos específicos, né? Então, deem um gás nessas matérias e, se for o caso, peguem o último edital do concurso que você deseja prestar para se basear os seus estudos em cima desse edital. Eu acho difícil um tribunal fazer um concurso muito diferente do que foi o último, né? Se ele cobrou lá raciocínio lógico, não, raciocínio lógico foge muito do que a gente tem de justiça eleitoral, né? Mas, vamos lá, lei do Estatuto do Idoso, por exemplo, se cobrou no último certame, provavelmente vai ser cobrado nesse, né? Então, pega o último edital do seu concurso como referência e vai estudando em cima desse edital, até sair o edital de fato, para aí condensar os estudos realmente para o que vai ser cobrado em prova. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, a gente está à disposição no nosso Instagram. Podem me perguntar, eu respondo sempre que eu posso, as perguntinhas que chegam lá via direct. A nossa assinatura Educação Eleitoral está com valor promocional ainda durante essa semana somente. Semana que vem vai aumentar um pouquinho. E essa semana ainda eu vou colocar o último material de ações eleitorais 0800 para quem já tem a assinatura Educação Eleitoral, tá bom? Quem não tem ainda, vai ser cobrado um valor à parte, tá bom, gente? Beijo grande para vocês e ótimos estudos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Gente, voltei. Era pegadinha, o episódio não acabou ainda, tá? Então vou continuar aqui. Brincadeira, gente. É só uma observação que eu não fiz quando eu mencionei o artigo 17, parágrafo 3º da Constituição. A regra que está prevista no texto constitucional, ela só vai ter validade plena, né, a partir das eleições de 2030, tá bom? Isso porque a emenda constitucional de 97, de 2017, que criou
essas regrinhas aí do direito de antena, né? As regras que estão previstas lá no parágrafo 3º, incisos 1 e 2, a emenda constitucional 97, ela criou uma regra de transição que está desde as eleições de 2018, né? E vai até a eleição de 2030, quando ela vai ter eficácia plena, tá? Por que eu estou fazendo essa observação? A prova, se acontecer esse ano ou no ano que vem, é possível que a banca peça o percentual e o número de deputados que atualmente é exigido para a obtenção do direito de antena, né? Isso está previsto no próprio texto da Emenda Constitucional 97. O artigo 3º, parágrafo único, inciso 2, que são as regras para as eleições de 2022, ou seja, as regras que estão vigentes atualmente, elas têm um percentual diferente, né? É um pouco menor, é um pouco abaixo do que está previsto no artigo 17, parágrafo 3º, tá bom? Então, sugiro que vocês deem uma paradinha, abram a Emenda Constitucional 97 e decorem, ou então observem esses esses números diferentes, né? Esses percentuais e o número de deputados diferentes para que o partido tenha direito acesso ao direito de antena, tá bom, gente? A minha preocupação é que a banca cobre o próprio texto da Emenda Constitucional, que é o texto que está vigente, e a gente não passar batido nessa. No nosso material da Lei dos Partidos Políticos, isso está bem destacado, tá? Mas como eu fiz o episódio e eu não mencionei isso no decorrer do episódio, que isso fique bem claro para você, que pode ser cobrado na sua prova o texto da Emenda Constitucional 97, que são as regras vigentes atualmente, tá bom? Dê uma lidinha lá para você não perder esse bonde, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, agora é para valer. Tchau, tchau.